Olá pessoal, tudo tranquilo aí? Tudo certo com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula. Eu quero hoje te ensinar aqui a tirar a raiz quadrada. Eu espero que você já tenha visto a nossa outra videoaula para a gente tirar raízes quadradas. Hoje eu quero apresentar para vocês um método diferente, um método onde a gente consegue tirar a raiz quadrada de qualquer número, mas qualquer número mesmo. Raízes que são exatas, raízes que não são exatas, números decimais, desce bem, desce mais ou menos. É isso mesmo, número desce bem, desce mal, enfim. Eu não ia perder a oportunidade de fazer uma piadinha dessa com vocês. E hoje a gente vai aprender então um método que consegue tirar a raiz quadrada aí de qualquer número. As raízes que não são exatas, raiz de 2, raiz de 3, por exemplo, são dízimas não periódicas, são números irracionais. É claro que a gente nunca vai conseguir chegar no valor exato delas, mas com esse método que eu ensinarei hoje para vocês, a gente vai conseguir chegar em quantas casas decimais a gente quiser para a raiz aí desse número, ok? Então, eu queria saber, primeiramente, se você sabe tirar uma raiz quadrada normal. Se você não sabe, você vai parar esse vídeo e vai voltar na nossa videoaula anterior aí do Instagram ou do canal, não sei por onde você está aí acompanhando, e vai olhar aí como que a gente tira uma raiz quadrada que seja exata. Eu te desafio aí a tirar uma raiz quadrada de um número com 4 algarismos em 5 segundos. É possível, assista lá o vídeo, tá? Professor, já vi aquele vídeo, então vamos lá. Como é que a gente tira a raiz quadrada, por exemplo, de 0,2704? Ou de um número grandão como esse aqui. Esse aqui é até possível, porque a raiz dele é exata. Ou mesmo a raiz de 10, que é um número irracional. Como é que a gente faz para tirar essas raízes quadradas todas? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Eu quero te apresentar aí algumas ideias e alguns métodos para a gente tirar essas raízes que aparentemente são complicadas, mas que vão ficar super fáceis aí na nossa videoaula, ok? Bom, eu vou começar aqui com umas raízes que são bem simplesinhas, eu não estou brincando, estou falando sério mesmo. Eu sei que você deve conseguir tirar aí de cabeça a raiz de 9, a raiz de 25, mas eu quero te ensinar o método. Então, para te ensinar o método, eu coloquei uma raiz facinha para você entender como que funciona o nosso processo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui para a gente tirar a raiz de 9. Eu sei que é 3, tá? Mas vamos lá, o método é o seguinte. Para você tirar a raiz quadrada de qualquer número, você tem que saber duas coisas. Primeiro, tem que saber fazer continha de subtração, continha de menos. Todo mundo aí sabe subtrair? Sim? Então, ótimo. Outra coisa, tem que saber também o que é número ímpar. Qual que é o primeiro número natural ímpar? É o 1. E depois do 1, qual que é o próximo ímpar? O 3. Depois do 3, qual que é o próximo ímpar? O 5. E depois, o 7, o 9, o 11, o 13. Sabendo isso, você tira a raiz quadrada de qualquer número. Vem comigo. Raiz de 9. Qual que é o primeiro número ímpar mesmo? O primeiro número ímpar é 1, não é isso? Qual que é o primeiro, então, aqui que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 1. A gente sempre subtrai número ímpar e a gente sempre vai começar com o número 1. Quanto que é 9 menos 1? 8. Qual que é o próximo número ímpar depois do 1? A gente subtraiu 1, agora a gente vai subtrair 3. Quanto que é 8 menos 3? 5. Qual que é o próximo número ímpar depois do 3 aqui? A gente acabou de subtrair por 3, Qual que é o próximo número ímpar depois do 3? É o 5. 5 menos 5 deu 0. Quando dá 0, é lindo, é maravilhoso, significa que a raiz é exata. E aí eu te pergunto, quantas continhas de subtrair a gente fez? 1, 2, 3. Então significa que essa raiz de 9 é igual a 3. Certo? Vamos lá para a raiz de 25? Qual que é o primeiro número ímpar? 1. Então a gente subtrai 1. Quanto que é 25 menos 1? 24. Qual que é o próximo número ímpar depois do 1? 3. 24 menos 3 é 21. Qual que é o próximo número ímpar depois do 3? 5. 21 menos 5 são 16. Qual que é o próximo número ímpar depois do 5? 7. 16 menos 7 são 9. Qual que é o próximo número ímpar depois do 7? 9. 9 menos 9 dá 0. Quando dá 0 é lindo e maravilhoso, significa que a raiz é o quê? Exata. Te pergunto, quantas continhas de subtrair nós fizemos agora? 5. Então significa que a raiz de 25 vale quanto? 5.
Pegou a manha? Calma aí, não desespera não, sem afobação, certo? Vamos para os próximos exemplos. Vão ter raiz de tudo quanto é tamanho aqui para a gente tirar. Não estressa, tá? Vamos lá, devagarzinho, vamos aprender o método. Vamos lá, vamos tirar a raiz de 49. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer na minha frente, a de 49 primeiro, só a de 49. A de 1024 tem um detalhe que eu preciso ensinar, tá? Raiz de 49, vamos lá. Qual que é o primeiro número ímpar? 1. Então a gente subtrai 1. 49 menos 1 dá 48. Qual que é o próximo ímpar depois do 1? 3. 48 menos 3 são 45. Próximo ímpar depois do 3 é o 5. 45 menos 5 são 40. Qual que é o próximo ímpar depois do 5? É o 7. Vai dar 33. Próximo ímpar depois do 7 é o 9. Subtraindo aqui vai chegar em 24. Próximo ímpar depois do 9 é o 11. 24 menos 11 são 13. E o próximo ímpar depois do 11, que a gente acabou de subtrair, é o próprio 13, resultando em 0. Isso significa que a raiz é o quê mesmo? Exata. E aí observe, ó, quantas continhas de subtrair nós acabamos de fazer? 7. Então a raiz de 49 é 7. Bacana, hein, professor? Quero agora ficar vendo você fazer a raiz de 1024. Pois é. A gente já sabe, né, que a raiz de 1024 é 32. Na outra videoaula eu mostrei para vocês um método que é muito fácil de tirar a raiz quadrada de 1024. Eu vou relembrar aqui com vocês rapidinho. Como é que é o outro método? O outro método. Cancela o penúltimo algarismo. 10 tem raiz exata? Não. Abaixo do 10, quem tem? O 9. Qual que é a raiz de 9? 3. O 4 tem raiz exata? Tem. É 2. Então, ou é 32 ou é 38. Pega o 3, multiplica pelo sucessor dele, dá 12. E aí o 10, ele é maior ou menor do que o 12? Ele é menor. Já que ele é menor, nós vamos escolher a opção menor, vai ser 32. Professor, não entendi nada, você fez muito rápido. Então volta na outra videoaula lá e acompanha, que eu fiz devagarzinho lá com vocês, tá? Agora, como é que a gente vai fazer por esse método? O bacana de aprender esse método dessa videoaula é porque ele resolve não só as raízes exatas, mas também as que não são exatas, tá? Então vamos lá. O esquema é o seguinte: você vai contar da direita para a esquerda e vai contar 2 algarismos e vai pôr um pontinho. Sempre 2 algarismos, põe um pontinho. 2 algarismos, põe um pontinho. Agora tem números maiores ali, a gente vai fazer com mais números e mais algarismos para vocês, ok? Então, põe um pontinho e vamos lá. A gente vai começar aqui do lado esquerdo. Qual que é o primeiro número ímpar? 1. Quanto que é 10 menos 1? 9. Qual que é o próximo número ímpar? É o 3. Quanto que é 9 menos 3? 6. Qual que é o próximo número ímpar? É o 5. 6 menos 5 dá 1. O próximo número ímpar seria o 7, mas não dá para a gente subtrair. Então, paramos por aqui, certo? Quantas continhas de subtrair nós fizemos? 1, 2, 3. Então, a gente sabe que a raiz de 1024 começa, então, com 3, certo? Nós fizemos 3 continhas de subtrair. O que a gente faz agora? Agora, vamos lá. Fique atento, é a parte mais delicada. Desce o 24. Então, meu número agora é 124, ok? Vamos lá, fique atento. Que número que a gente sempre vai colocar aqui, ó? 1. Sempre a gente vai começar com o número 1, ok? Mas aqui não é exatamente o número 1, mas é um número terminado em 1. Pode ser, por exemplo, 21, 31, 41, 81, 71, 2551, certo? 101 é um número terminado em 1. Que número é esse que acompanha o 1? O número que acompanha o 1 é o último número que você subtraiu, mais 1. Então, de novo, desceu o 24, coloco o 1 aqui, ó, sempre é 1, e o número que acompanha o 1 é o último número que você subtraiu, mais 1. Quanto que é 5 mais 1? 6. E aí, vamos embora, mesma coisa. 124 menos 61 é quanto? 63. Qual que é o próximo número ímpar depois do 61, que foi o último que você subtraiu? É o próprio 63. E aí, quando você subtrai aqui, dá quanto? Dá 0. Quando dá 0, significa que a raiz é exata. E aí eu te pergunto, quantas continhas de subtrair nós fizemos agora? 2. Então é porque essa raiz é 32.
Ok? Eu concordo que o outro método é mais rápido, mas esse aqui é importante para a gente tirar raízes que não são exatas. Então eu estou te ensinando o método aqui com valores, né, até um pouquinho grandes, caso você precise. Ok? Vamos para os próximos exemplos? Ó, raiz de 196, vamos lá. Como é que foi que eu te contei mesmo? A gente conta aqui, ó, da direita para a esquerda, conta 2 algarismos e põe um pontinho. Professor, tadinho do 1, ele ficou sozinho aqui e ficou para titia. Pois é, deixa ele quietinho aí, certo? E azar dele que ele está sozinho. Vamos lá, qual que é o primeiro número ímpar? Não é 1? Então a gente subtrai 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Ok? Quantas continhas nós fizemos agora de subtrair? Uma. Então, se a gente fez uma continha, porque a gente sabe que essa raiz, então, começa com o quê? Começa com 1. Bacana, hein, professor? O que eu faço da vida agora? Pois é, agora a gente abaixa o 96. Então, abaixando o 96, meu número agora é 0,96. É claro que o 0 não serve para nada, mas teoricamente, né, se fosse um outro algarismo aqui, isso ficaria 296, 496, enfim. Ajudaria a compor o número, certo? Bom, vamos lá. Como é que a gente continua? Sempre aqui, quando a gente começa, é 1. Sempre é 1. E o número que acompanha o 1 é o último número que você subtraiu, mais 1. Quanto que é o último número que eu subtraí, mais 1? Quanto que é 1 mais 1? 2. Então, vamos lá, fé em Deus. 96 menos 21, 75. Qual que é o próximo número ímpar depois do 21, que a gente acabou de subtrair? 23. Continuando a subtrair, aqui vai dar 52. Qual que é o próximo número ímpar depois do 23, que é o último que a gente subtraiu? 25. Quando a gente subtrair aqui, vai dar 27. Qual que é o próximo número ímpar depois do 25? É o próprio 27. Quando a gente subtrair aqui, vai dar 0. Significa que a raiz é exata, certo? E aí, quantas continhas de subtrair que a gente fez agora? A gente fez, ó, 1, 2, 3, 4. Então é porque essa raiz é 14, ok? Aproveitando que deu 14, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês falam? Vocês falam 14 ou 14? 14 ou 14? Como que vocês falam? É mesmo? Então me responde aí, sério? Faz aí para mim então, quanto que é 6 mais 7? 14 ou 14? 6 mais 7 é 14 ou 14? 6 mais 7 é 13. Fiquem atentos. Certo? Você acha que eu ia deixar passar essa piadinha também, né? Vamos lá então, vamos lá para o raiz de 1764. Vem cá comigo. Como é que eu te ensinei? Da direita para a esquerda a gente conta ali 2 algarismos e põe um pontinho para separar, certo? Vamos lá, vamos começar agora da esquerda. A gente sempre começa da esquerda. Qual que é o primeiro número ímpar? 1. 17 menos 1 é quanto? 16. Qual que é o próximo número ímpar depois do 1? 3. Subtraindo aqui deu 13. Qual que é o próximo ímpar depois do 3? 5. 13 menos 5 dá quanto? 8. Qual que é o próximo ímpar depois do 5? 7. Subtraindo aqui deu quanto? Deu 1. Te pergunto, quantas continhas de subtrair você fez? 4. Então é porque essa raiz começa com o quê? Com 4. Bacana, professor. O que eu faço agora com o 64? A gente desce o 64. E aí o nosso número agora é 164. Ok? Que número que a gente sempre coloca aqui? É o 1. E o número que acompanha o 1 é o último que a gente subtraiu, mais 1. Quanto que é 7 mais 1? 8. E aí, se a gente subtrair 164 menos 81, vai dar 83. Qual que é o próximo número ímpar depois do 81? Depois do 81, o próximo número ímpar é 83. Resultando em 0, significa que a raiz é o quê? Exata. Quantas continhas de azul nós fizemos? Quantas continhas de subtrair foram feitas agora aí de azul? 2. Então é porque a raiz é 42. Fechado? Tem mais exemplo. Vamos lá, uma raiz aí de 15.129. Essa era uma daquelas que estava lá no início lá da nossa apresentação, que eu pedi lá para você fazer. Vamos lá, como é que eu te ensinei? Da direita para a esquerda, a gente conta 2 algarismos, e aí a gente vai separando aí de 2 em 2, certo? O 1 lá do final sobrou. Beleza, deixa ele sobrar lá. Vamos lá. Vamos subtraindo. Qual que é o primeiro? Começa da esquerda. Qual que é o primeiro número ímpar? É o 1. Quanto que é 1 menos 1?
0. Bacana, acabou. Não dá para subtrair mais. Quantas continhas de subtrair você fez? Uma. Então, esse negócio aí, essa raiz quadrada aí, começa com 1, certo? Ah, vai ser 18, 19? Não, vai ser 100 e alguma coisa, né? Vai descer agora para nós os 51. E aí o nosso número agora é 0,51, certo? Qual que é o número que a gente sempre coloca aqui embaixo? 1. E agora vai ter um número acompanhando o 1. Que número que acompanha o 1 que está aqui? É o último número que você subtraiu, mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. E aí 51 menos 21 é quanto? É 30. Qual que é o próximo número ímpar depois do 21? É o 23. E aí subtraindo aqui a gente chega em quanto? Em 7. Pronto, não dá para subtrair mais. Te pergunto, quantas continhas de subtrair aí de azul a gente acabou de fazer? 2. Então é porque essa raiz é 120 e alguma coisa. Mas vamos lá. Desce o 29. Descendo o 29, nosso número agora é 729, certo? Que número que a gente sempre coloca aqui? 1. E o número que acompanha o 1? É o último número que você subtraiu, mais 1. Quanto que é 23 mais 1? É 24, certo? E aí, se a gente continuar aqui subtraindo, 729 menos 241, ó, 9 menos 1 são 8, 72 menos 24 dá 48. Qual que é o próximo ímpar depois do 241, que foi o último que a gente subtraiu? É o 243. Quando você subtrair aqui, ó, vai dar 245. Qual que é o próximo número ímpar depois do 243? É o 245. E aí, quando você fizer essa subtração aqui, ó, vai dar 0. Quando dá 0, é lindo, é maravilhoso. Significa que a raiz é o quê? Exata. E quantas continhas de laranja agora nós acabamos de fazer aí de amarelo? 3, né? Então, 123, essa é a raiz de 15.129. Vamos lá, vamos aprender agora a tirar a raiz quadrada de um número decimal. Então eu preciso que você fique atento numa coisa. O que é a raiz quadrada de 5,76? Na verdade, não é bacana a gente mexer com vírgula. Então eu queria que você imaginasse que isso, na verdade, é a raiz quadrada de 576 sobre 100. Então, a gente tira a vírgula, né? A gente tira a vírgula que estava aqui, ó, coloca o 576 sem a vírgula, e como tinha duas casinhas decimais, eu coloquei 100, coloquei 1 com 2 zerinhos, certo? Tá, professor, mas e aí? Como é que eu faço? Então, na verdade, uma raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. A raiz de 576 a gente vai fazer ali. E a raiz de 100, eu acho que todo mundo sabe, mas a gente pode fazer também, mas a raiz de 100 é 10, né? Então a gente já sabe que isso aqui é 10. Nós vamos aqui para o cantinho para poder fazer a raiz de 576. Então vamos lá, como é que eu te ensinei? A gente vem da direita para a esquerda e coloca um pontinho aqui, não é mesmo? Então vamos lá. Vamos calcular aí a raiz de 576. Qual que é o primeiro número ímpar? É o 1. 5 menos 1 são 4. Qual que é o próximo número ímpar depois do 1? É o 3. 4 menos 3 dá 1. Te pergunto, quantas continhas de subtrair a gente acabou de fazer aí de verde? Nós fizemos 2. Então é porque esse número começa com 2. Certo? Vamos lá. Vai descer agora os 76. Te pergunto, que número que a gente sempre coloca aqui embaixo? 1. E o número que acompanha o 1? É o último número que você subtraiu, mais 1. Quanto que é 3 mais 1? 4. A gente continua subtraindo agora, vai dar 135. Ok. 135. Qual que é o próximo número ímpar que eu vou subtrair? Depois do 41, o próximo número ímpar é o 43. Subtraindo, a gente vai chegar aqui em 92. Qual que é o próximo número ímpar depois do 43?
é o 45. E aí, subtraindo, vai dar 47. O próximo número ímpar é o próprio 47. Deu 0. Quando dá 0 é porque a raiz é exata. E aí eu te pergunto, quantas continhas de subtrair, quantas subtrações de azul nós fizemos? 4. Então é porque essa raiz vale 24. Então eu vou colocar aqui, ó, 24, para a gente poder continuar a nossa conta. E aí 24 sobre 10, o resultado final vai ser 2,4, tá? Então, a raiz de 5,76, retomando aqui para nós, a raiz de 5,76 é 2,4. Ok? Vamos para o próximo. Raiz de 0,2704. Esse era um dos que estavam lá no início também da nossa apresentação. Que eu perguntei lá se vocês sabiam tirar a raiz quadrada. Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa, vamos tentar tirar a vírgula. Eu vou falar que isso, na verdade, é a raiz de 2.704 dividido por 10.000. Observe que eu cancelei a vírgula que estava aqui, ó, ok? Coloquei o número aqui sem a vírgula, só o 2704. Como nós tínhamos 4 casinhas depois da vírgula, eu coloquei 1 com 4 zerinhos, coloquei aqui 10.000. E aí a raiz quadrada de uma fração é a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. A raiz do numerador eu não sei quanto é, eu vou aqui para o cantinho para a gente poder fazer. E aí você pode fazer pelo método que eu estou te ensinando nessa aula, ou pelo método de tirar a raiz quadrada, que é mais rápido, que é o da aula anterior. Mas aí a raiz tem que ser exata, certo? Nesse caso vai ser exata, não tem nenhum problema não, ok? Vamos lá, raiz quadrada de 2.704. Como é que foi que eu te ensinei nessa aula? Da direita para a esquerda, a gente conta 2 algarismos e põe um pontinho para separar. Aí a gente vem aqui agora e começa da esquerda para a direita. Vamos lá? Qual que é o primeiro número ímpar? É o 1. Então aqui vai dar 26. Qual que é o próximo número ímpar? É o 3. Fica 23. O próximo número ímpar é o 5. Vão ficar 18. O próximo número ímpar é o 7. Vai dar 11. E o próximo número ímpar depois do 7 é o 9. Sobraram 2. Quantas continhas de subtrair de verde a gente fez? Conta aí comigo. A gente fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que essa raiz é 50 e alguma coisa. Ok, professor, o que a gente faz agora? Opa, meninos, perdão. Deixa eu entrar aqui para vocês, novamente. Aí, perdão. Então, voltando aqui para vocês, ó, o que a gente faz agora? A gente desce o 0,4. E aí, vamos lá. Que número que a gente sempre coloca aqui? É o 1. E o número que acompanha o 1 aqui na hora de subtrair? É o último número que a gente subtraiu mais 1. Quanto que é 9 mais 1? Esse 9 foi o último que a gente subtraiu, ó. Quanto que é 9 mais 1? 10. Então, a gente vai subtrair, na verdade, aqui, ó, por 101. E aí, 204 menos 101 é 103. Qual que é o próximo número ímpar depois aqui do 101? Depois do 101, o próximo número ímpar é o próprio 103. Subtraindo aqui deu quanto? Ó, deu 0. Quantas continhas de subtrair nós fizemos aí agora de azul? 2. Então é porque essa raiz vale 52. Massa, hein, professor? E agora? Bom, vamos voltar. A gente queria saber o resultado da raiz de 2.704. A gente acabou de descobrir que ela vale 52. E a raiz de 10.000? É só cortar aqui os zeros, ó. Eu tenho 4 zeros, sempre fica a metade. Então, a metade de 4 zeros vão ficar o quê? 2 zeros. A raiz de 10.000 é 100. E aí, 52 dividido por 100 é 0,52. E o que isso significa? Significa que a raiz quadrada de 0,2704
essa raiz quadrada vai ser igual a 0,52, que foi o resultado que nós tínhamos encontrado anteriormente. Fechado? É engraçado, né? É a operação de radiciação. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número entre 0 e 1, que é o caso do 0,2704, o resultado fica maior, fica 0,52. Ok? Mas isso é assunto para uma outra aula nossa. Combinados? Estão entendendo, meninos? Agora chegou finalmente nas raízes que não são exatas. Então, né, se um dia você quiser sacanear um amigo seu aí, peça para ele fazer a raiz de 2 até terminar. Na verdade, não vai terminar nunca. Essa raiz ela não é exata, é uma dízima não periódica, tá? E como é que a gente vai fazer aqui para descobrir o resultado da raiz de 2? Bom, a gente começa muito parecido com antes. Eu vou fazer aqui com vocês aqui a raiz de 2. Vamos lá, qual que é o primeiro número ímpar? A gente sempre começa com 1, não é isso? Quanto que é 2 menos 1? 1, certo? Dá para continuar subtraindo? O próximo número ímpar seria o 3. Dá para continuar subtraindo? Não. Como não dá para a gente continuar subtraindo, a gente vai colocar aqui o número 1. Então, a gente sabe que a raiz de 2 começa com 1. Legal, hein, professor? É óbvio que começaria com 1. Ok, começaria com 1. Eu quero as casinhas decimais. Então, para cada casa decimal que você for descobrir aí para frente, você vai colocar 2 zeros. Então, ao colocar a vírgula, eu tenho que vir aqui e colocar 2 zeros. E aí o processo fica idêntico ao que a gente estava fazendo antes. Coloca a vírgula, coloca 2 zeros, e a gente vai continuar. Ó. Que número que a gente sempre coloca aqui? É o 1. E o número que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu, mais 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. E aí, se a gente subtrair 100 menos 21, na verdade, vai dar 79. Qual que é o próximo número ímpar depois do 21? É o 23. Se a gente subtrair aqui, vai dar 56. O próximo ímpar depois do 23 é o 25. Subtraiu, deu quanto? 31. O próximo ímpar depois do 25 é o 27. Subtraiu, deu quanto? Deu 4. Não dá para subtrair o próximo número ímpar, que seria o 29. Não dá. Então, terminamos aqui, certo? Te pergunto, quantas continhas de azul, quantas subtrações de azul a gente fez? 4. Então, é porque a raiz de 2 começa com 1,4. Professor, mas eu precisava de mais uma casa decimal. Ok. Mesma coisa sempre, certo? Você vai vir aqui e vai colocar o quê? 2 zeros. Porque aí você vai conseguir descobrir o próximo algarismo ali da casinha decimal. Que número que a gente sempre coloca aqui? Ó? 1. E o número que vai acompanhar o 1? Esse número que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu, que é o 27. Quanto que é 27 mais 1? 28. Então, eu vou subtrair aqui por 281. Quando eu faço 400 menos 281, a gente vai chegar num resultado igual a 119. O próximo número ímpar seria o 283. Não dá para continuar subtraindo, então a gente vai parar por aqui. Te pergunto, quantas continhas laranjadas nós fizemos? Quantas continhas de subtrair nós fizemos? Uma. Então é porque a raiz de 2 começa com 1,41. Professor, eu quero continuar. Ok, então se você quiser continuar, aí você vai fazendo aí, e isso aí vai até o infinito e além, certo? Não vai ter fim não, mas com 2 casinhas decimais, geralmente já resolve muito, já dá para a gente ter uma noção muito boa desse resultado, certo? Vamos testar aqui no próximo, acompanha comigo aqui o cálculo da raiz de 3. Vamos lá? Qual que é o primeiro número ímpar? 1. 3 menos 1 são 2. Dá para a gente subtrair o próximo número ímpar? O próximo número ímpar seria o 3. Não dá para a gente subtrair. Então, a gente para aqui. Ó. Te pergunto, quantas continhas de verde nós fizemos? Nós fizemos uma. Então, é porque a raiz de 3 começa com 1, certo? Legal, hein, professor? Eu sabia que começava com 1, porque a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 3 é 1, alguma coisa. Eu quero saber, é isso mesmo. Então tá bom.
Vamos colocar aqui a vírgula, a gente vem aqui e coloca o quê? 2 zeros. Sempre que você quiser descobrir mais um algarismo ali depois da vírgula, coloque 2 zeros nesse resultado que estava antes. Vamos lá. Sempre aqui é 1. E o número que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu, mais 1. Esse 1 mais 1 dão 2. Então, nós vamos pegar 200 e subtrair de 21. 200 menos 21 dá 179. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 23. Subtraindo vai dar 156. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 25. Vai dar 131. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 27. Vai dar 104. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 29. Quando a gente subtrair por 29, o resultado vai dar 75. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 31. Resultando aqui em 44. O próximo número ímpar que a gente vai subtrair é o 33. Resultando aqui, ó, em 11. Te pergunto, dá para a gente continuar subtraindo? O próximo número a ser subtraído aqui seria o 35. Não dá para tirar 35 de 11. Qual que é o resultado, então, na verdade? Quantas continhas nós fizemos de azul? Quantos sinais de menos? Quantas continhas de subtrair nós fizemos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, começa com 1,7. Professor, mas eu quero continuar. Eu vou trazer aqui, ó, porque ali meu espaço já está terminando, tá? Então, eu quero continuar. Ok, vamos continuar então. Quando a gente quiser continuar, o que a gente faz? Coloca o quê? 2 zeros. Maravilha. Que número que a gente sempre coloca aqui para começar? 1. E o número que a gente vai colocar aqui acompanhando 1? O número que a gente vai colocar acompanhando 1 é o último número que a gente subtraiu, mais 1. Quanto que é 11 mais 1? 11 mais 1 são... Opa, perdão. O último número que nós subtraímos... Deixa eu arrumar aqui. Eita, nós. Vamos lá, aqui deu 11. O último número que nós subtraímos, era só para ver se vocês estavam espertos aí na videoaula, tá? O último número que nós subtraímos foi o 33. E aí, eu vou colocar aqui, na verdade, que número que acompanha o 1? É o último número que a gente subtraiu, que é o 33, mais 1. 33 mais 1 dá 34. E aí, me acompanha aqui a fazer essa continha. Ó. 1.100 menos 341, o resultado é 759. Qual que é o próximo ímpar depois de 341? É o 343. E aí, quando a gente subtrair aqui 759 menos 343, o resultado é 416. Se você quiser continuar subtraindo, o próximo ímpar é o 345. Dá para subtrair. Subtraindo agora 345, o resultado fica 71. O próximo a ser subtraído aqui, a próxima subtração, teria que ser com 347. Mas não dá. Então, te pergunto, quantas continhas de laranjado aí, de amarelo aí nós fizemos? 3. Até porque a raiz de 3 começa com 1,73. Claro, se você quiser continuar, fique à vontade, isso não tem fim. E você vai descobrindo aí as próximas casas decimais. Ok? Faz para mim aí a raiz de 10. Vou pausar o vídeo aqui. Pause você o vídeo aí e tente calcular para mim a raiz de 10. Se você já tentou fazer, você deve estar se perguntando, com quantas casas decimais? Com todas é impossível. Então faça aí com 2, com 3, certo? Fez? Posso corrigir aqui com vocês? Vamos lá, vamos começar a raiz de 10 aqui então. Qual que é o primeiro número ímpar que a gente vai subtrair? É o 1, vai dar 9. Qual que é o próximo número ímpar? 3, deu 6. Próximo número ímpar? 5, deu quanto? Deu 1. Então pronto. Te pergunto, quantas continhas de verde nós fizemos? 3. Então é porque essa raiz de 10 começa com o quê? Começa com 3. É 3, alguma coisa.
Que óbvio, né? A raiz de 9 é 3, a raiz de 16 são 4. Então, como o 10 está entre 9 e 16, a raiz dele não é nem 3 e nem 4, é 3, alguma coisa. Eu quero saber isso, 3, quanto? Então, vírgula, 2 zeros. Sempre 2 zeros, lembra? Vamos lá, qual que é o algarismo que eu sempre vou colocar aqui? É 1. E o algarismo que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu, que é o 5, mais 1. Quanto que é 5 mais 1? 6. 100 menos 61 dá quanto? Dá 39. Pois é, 100 menos 61 deu 39. O próximo a ser subtraído aqui deveria ser o 63. Mas dá para fazer a subtração? Não dá, vai ficar negativo. Então, te pergunto, quantas continhas você fez aí de azul? Uma. Então, é porque a raiz de 10 começa com 3,1. Professor, mas eu quero continuar. Eu vou continuar aqui em cima para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Quer continuar? Ok, vem cá e coloca o quê? 2 zeros. Que número que a gente sempre coloca aqui? 1. E o número que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu, que é o 61, mais 1. Quanto que é 61 mais 1? É o 62. Você poderia prever que cabem mais ou menos 6 vezes 620 alguma coisa dentro de 3.900. Então, dariam 6 continhas. Mas se você quiser conferir, vamos lá. Vamos subtrair aí, 3.900 menos 621 dá 3.279. Qual que é o próximo número ímpar depois de 621? É o 623. Se a gente subtrair por 623, a gente chegaria em 2.656. Te pergunto, qual que é o próximo número ímpar depois de 623? É o 625. Então, menos 625, chegaríamos aqui no resultado de 2.031, certo? Qual que é o próximo número ímpar depois de 625? É o 627. E se nós subtrairmos por 627, o resultado vai dar 1.404. Qual que é o próximo número ímpar depois de 627? É o 629. E aí, subtraindo por 629, chegaríamos em 775. Subtraindo por 631, que é o próximo número ímpar, chegamos em 144. Onde não é possível mais subtrair, porque o próximo número ímpar seria o 633, né? Te pergunto, quantas continhas de laranjado aí de amarelo nós fizemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a gente já havia previsto mais ou menos, daria 6. Professor, eu quero continuar. Ok, se você quiser continuar, aí vamos continuar aqui em cima, né? Porque está apertado. Então, 144. Eu quero continuar. Ok, vou fazer essa aqui com mais uma casinha decimal. 2 zeros. Qual que é o número que sempre a gente coloca aqui? 1. E o número que vai acompanhar o 1 é o último número que a gente subtraiu. E o último número que a gente subtraiu foi o 631. 631 mais 1, 632. Dá para a gente perceber que dentro de 14.000 cabem 6.000. Então, daria 2 continhas, mas vamos verificar? Se nós fizermos aí, 14.400 menos 6.321, nós chegaríamos em 8.079. Qual que é o próximo número ímpar depois de 6.321? É o 6.323. E se nós subtrairmos aqui, o resultado seria 1.756. Não dá para subtrair mais, porque a próxima subtração seria por 6.325. Logo, terminamos por aqui. Quantas continhas de roxo nós fizemos? 2, então é porque a raiz de 10 é 3,162. Deixa eu fazer esse 2 aqui um pouquinho maior. Certo?
Professor, eu quero continuar. Então vai na fé, filho. Vai lá, coloca 2 zeros aqui. Vou só iniciar aqui para você. Ou se você quisesse continuar, Deus é mais, né? Daria muito trabalho. Mas se você quisesse continuar, você colocaria aqui o número 1. Que número que acompanharia o 1? O último número que você subtraiu, que é o 6.323. Na verdade, ficaria aqui então 6.324. E você iria subtrair 175.600 menos 63.241. Boa sorte, vá com Deus, continue aí fazendo, né? Tarefinha de casa aí, faça até terminar, tá? Vai terminar nunca, é uma dízima não periódica, é um número irracional, certo? Para a gente terminar a nossa videoaula, eu queria fazer com vocês aí a raiz de 5. Quero fazer só com uma casinha decimal mesmo. Depois você continua aí na sua casa, faça com mais casas decimais. E aí, se você quiser conferir, confira na calculadora, por exemplo, certo? Faça quantas casas decimais você quiser. Bom, vamos lá. O primeiro número ímpar é o 1, 5 menos 1 são 4. O próximo número ímpar depois do 1 é o 3. 4 menos 3 dá 1. Não deu zero aqui embaixo. Quando não dá zero aqui embaixo é porque a raiz não é exata. Obviamente, raiz de 5 não é exato. Nós fizemos 2 continhas de verde, então é porque essa raiz começa com o quê? Com 2. Ela é 2, alguma coisa. Bacana, eu quero descobrir a primeira casa decimal. Então, vírgula, coloca aqui o quê? 2 zeros. Qual que é o número que a gente sempre vai colocar aqui? O número que a gente sempre vai colocar aqui é 1. E o número que irá acompanhá-lo é o último que você subtraiu, mais 1. 3 mais 1 são 4. 100 menos 41, chegaríamos em 59. O próximo número para a gente poder subtrair aqui seria o 43. E aí, subtraindo 43, nós chegaríamos em 16. Não dá mais para a gente subtrair. Te pergunto, quantas continhas nós fizemos aí de azul? 2. Então é porque aqui é 2,2, certo? Se você quiser continuar, fé em Deus, boa sorte. Continue aí, né? Continue aqui também. A raiz de 5, só para que você possa conferir depois, o valor dela aqui na calculadora, deixa eu fazer para vocês. A raiz de 5 me deu aqui como aproximação 2,2, 3, 60, 67, 9, 7 e por aí vai. Certo? Se você quiser continuar, aí você vai brincando e vai fazendo, faça numa calculadora, numa tela de cinema, que aí você vai ter muitas casas decimais. Divirta-se calculando a raiz quadrada. Ok? Muito obrigado por essa videoaula, espero que você tenha entendido a tirar raízes quadradas. Às vezes é útil em provas de vestibular, em provas de Enem, a gente saber tirar a raiz quadrada ou ter uma ideia de quanto vale uma raiz quadrada, mesmo que não seja exata. E para a gente encerrar, se algo na sua vida está negativo, multiplique por menos 1. Vamos ter pensamentos e atitudes positivas. Um grande abraço. Até a próxima videoaula.